Fala galera, vamos às notícias do maior do norte, o Papão da Curuzu. Mas antes inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like para fortalecer o canal. Márcio Fernandes explica mudanças no time e destaca a força da Curuzu, uma torcida que é empolgante. Além de comentar sobre a Fiel, treinador bicolor diz que não gostou das decisões do árbitro. Ele não estava preparado para um jogo da altura de Paysandu e Volta Redonda. O Paysandu venceu o Volta Redonda por 2-1, neste domingo, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O Papão segue invicto como mandante. Jogando em casa, o time bicolor venceu 9 partidas e empatou 2. O Lobo ainda vai jogar a próxima partida em casa, fato que deixa a torcida animada. Márcio Fernandes, técnico da equipe, destaca a força da Fiel. Uma torcida que é empolgante e leva a nossa equipe para frente. Fomos prejudicados no início do campeonato, tivemos 2 jogos fora daqui. Ganhamos um jogo, mas sofremos contra o Ipiranga. Se tivéssemos jogado na Curuzu, eu tenho certeza que teríamos uma vitória um pouquinho mais fácil. Mas é uma chance de pontuar e chegar mais na frente. A nossa equipe vem em uma batida muito boa, temos feito grandes jogos. Se você analisar os 2 jogos que jogamos fora, contra a ABC e Mirassol, tivemos chances de vencer o jogo. Merecemos vencer o jogo, mas acabamos empatando. Eram 2 jogos contra concorrentes. Se tivéssemos conseguido essas vitórias, nós estaríamos liderando esse campeonato, mas tem muito campeonato pela frente. Márcio Fernandes escolheu um time um pouco diferente para entrar em campo. Ao invés de Igor Carvalho na lateral direita, Leandro Carvalho entrou como titular. Essa partida marcou a estreia de Pipico, centroavante que foi contratado recentemente. Apesar do atacante aparecer na escalação, Marcelo Toscano permaneceu na equipe. O treinador explicou o porquê dessas mudanças. O Igor Carvalho sentiu um desconforto contra o São José, ele ficou no departamento médico por 2 dias e tivemos que detectar qual é a real condição dele. Chegamos na conclusão, depois do exame, que ele teria condições de jogo, só que ele ficou fora dos treinamentos e participou só de um treino. Ficaria difícil. Eu já tinha colocado o Leandro Silva nos treinos. Você tem que ter uma linha, ou o grupo começa a se desmotivar e achar que tem cadeira cativa. No nosso time não tem isso, é uma luta constante pela posição. Eu recuei o José Aldo e coloquei o Toscano como meia, ele vinha nos falando muito dessa posição, que é a posição dele e que não tinha tido nenhuma chance nessa função. Com a entrada do Pipico, eu recuei o Toscano. Para colocar ele como um meia, tínhamos que tirar um volante. O técnico bicolor comenta que queria uma equipe mais ofensiva. Márcio Fernandes percebeu que precisava fazer algumas mudanças durante o jogo. O objetivo era equilibrar o time. O Volta Redonda estava achando espaços no meio. Foi quando o treinador escolheu colocar mais um jogador no centro do campo. Percebemos, no primeiro tempo, que o time tinha ficado desequilibrado nesse setor, nós estávamos atacando muito, mas com o meio de campo muito aberto. Foi onde a equipe do Volta Redonda estava trabalhando bem, uma equipe muito forte do meio para frente, que tem bom passe e jogadores rápidos. Nós não poderíamos dar tanto espaço para o Volta Redonda. No segundo tempo, fizemos essa substituição, colocamos o Wesley. Equilibramos esse setor, foi quando fomos melhores do que no primeiro tempo. O jogo ainda contou com um momento curioso. Robinho e Gabriel Davis iriam sair do banco e entrar em campo. Só que apenas Gabriel entrou, o atacante bicolor ficou ao lado do gramado e precisou esperar. Apesar da nova regra permitir que 5 jogadores sejam substituídos, essas mudanças só podem ser feitas em 3 janelas, não é permitido parar o jogo 5 vezes, por exemplo, para substituir jogadores. O quarto árbitro barrou a entrada do camisa 25 do Papão e isso gerou muita reclamação de toda a comissão do time paraense. Após alguns minutos, permitiram a entrada do ponta bicolor. Mário Fernandes ficou na bronca com a arbitragem. Ele cometeu algumas coisas que são lamentáveis. Tínhamos 2 substituições para fazer, o quarto árbitro estava com a placa levantada e ele deu sequência no jogo. Caso nós não tivéssemos mais uma parada, eu teria perdido uma substituição. Isso prejudica muito uma equipe. Ele não estava preparado para um jogo da altura de Paysandu e Volta Redonda. Márcio Fernandes. Apesar da vitória, Paysandu sofreu algumas baixas para o próximo jogo. Marlon e Mikael levaram o 3º cartão amarelo e desfalcam a equipe contra o Manaus. O atacante é um dos jogadores mais importantes do time, ele marcou 6 gols e deu o mesmo número de assistências. Mikael é essencial por ser um jogador que não tem uma reposição compatível. O treinador bicolor fala sobre essas perdas. Temos 2 opções para o Marlon, temos o Marcelinho e o Robinho. Ainda temos o Dioguinho e o Alessandro, que correm atrás. Temos de definir o que vamos fazer para o lugar do Mikael, ter um jogador que nos dê uma condição. Ele tem uma marcação muito forte e uma chegada ao ataque e é um jogador alto, que acrescente na bola parada.
O Paysandu costuma iniciar muito bem as partidas e atacar o tempo inteiro. Não que isso seja problema, mas o time precisa de um equilíbrio. A equipe pode cansar. Na Série C, o time bicolor levou gols em 6 partidas. Márcio comenta que a equipe não pode ser ingênua. Ainda precisamos ter um pouco de malandragem. Nosso time ataca os 90 minutos. Não é que vamos deixar de atacar, mas vamos ficar mais equilibrado. Márcio Fernandes. É isso aí. Vamos pra cima, Papão. Essa foi a notícia do Papão da Curuzu. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like e comenta qual será o placar do jogo. Até a próxima, fiel bicolor.